Olá, eu sou a Ramona Ferreira, consteladora, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre direito sistêmico. Isso era para ser uma live, mas tá chovendo muito aqui e a internet está muito instável. E esse tema faz parte do nosso próximo módulo do curso de formação em constelação familiar, e a gente vai ver constelação organizacional e constelação jurídica, tá? A Lilian já fez uma live que tá salva no Instagram dela falando sobre organizacional e eu não consegui entrar, então por isso que eu tô gravando esse vídeo. Bom, as constelações jurídicas, elas foram desenvolvidas por um juiz paulista que atua na Bahia, o Sami Stosch, que começou um trabalho pequenininho de levar meditação, exercícios sistêmicos, palestras, fazer as partes se olharem nos olhos, né? E ele foi percebendo um bom resultado, até que ele ganhou um espaço maior e começou a fazer as constelações familiares de modo voluntário, nos seus atendimentos, na sua jurisdição. E o resultado foi fantástico. 100% dos casos que ele atendia, que passava pela constelação familiar, entravam num acordo. E melhor, não havia reincidência. Isso ganhou uma repercussão muito grande, ele foi premiado. Isso chegou até os ouvidos de Bert Hellinger, na Alemanha, de Sophie Hellinger, que o convidou para participar de um congresso anual sobre constelações familiares na Alemanha, onde ele apresentou o seu trabalho, tá? E aí vem crescendo muito, principalmente no Brasil. E o que o direito sistêmico, através das constelações familiares, oferece de diferente? Ele oferece um olhar para o direito a partir das 3 ordens do amor desenvolvidas por Bert Hellinger, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio, né? E aqui no meu canal você tem alguns vídeos falando sobre essas leis separadamente, tá? Mas assim, só para vocês, para quem ainda não assistiu, não ficar sem compreender, a lei do pertencimento diz que todos pertencem a um sistema. Então, um sistema familiar, todo mundo que nasceu ou entrou de alguma forma para aquele sistema pertence. E se ele é excluído de alguma forma, isso gera um desequilíbrio em todos os membros do sistema. A hierarquia fala da idade ou da data que aquele membro entrou para aquele grupo. Ele ocupa um lugar, né, na ordem da hierarquia. Tanto na família, o pai vem antes do filho mais velho, que vem antes do filho do meio, que vem antes do filho mais novo. Numa empresa, a mesma coisa. Você tem um funcionário que entrou quando a empresa foi inaugurada, você tem um outro funcionário que entrou 10 anos depois, ou um funcionário mais recente que entrou após a mudança de direção ou de proprietários, enfim. Você tem essa hierarquia de acordo com a data da entrada no sistema, né? E judicialmente também você tem hierarquias dentro ali das partes, né? Quem chegou antes, quem tem direito a isso, quem tem direito àquilo, enfim. E a lei do equilíbrio, que prima por um equilíbrio entre as trocas, sejam elas no grupo familiar, nas empresas ou no âmbito jurídico. A troca ali que está sendo feita entre aquelas partes, ela tem que ser equilibrada, tá? Quem se beneficia, gente, das constelações jurídicas, tá? As próprias partes, o advogado, os juízes, os promotores, os delegados e os conciliadores. Todos são beneficiados. Por quê? Facilita o trabalho, traz agilidade para o trabalho, é menos reincidência, os acordos acontecem mais facilmente, mais rápido. Então, isso assim, se a gente for pensar em justiça brasileira, quanto mais espaço tiver para as constelações familiares, melhor, né? Porque a gente sabe do acúmulo de processos, da grande demanda de processos que sofre, né? Que tem que dar conta à justiça brasileira, né?
E o que as constelações jurídicas elas oferecem? Elas oferecem um olhar mais humano e sensível para o direito. Ela oferece um olhar que vai além, que vai enxergar o que está oculto, que está além da reivindicação verbal que aquelas partes estão fazendo. O que está por trás de um pedido de indenização, né? O que está por trás de uma briga por herança? O que está oculto em relação a um divórcio litigioso, né? O que está oculto numa alienação parental? O que está por trás do que aquele sujeito está falando ali ou está escrevendo nos autos, né? É realmente o que está inconsciente, aquilo que o sujeito não sabe que está reivindicando ainda. E ele só vai saber quando tiver a sua constelação aberta. E mais do que isso, as constelações oferecem paz, né? A pessoa vai ter paz, porque enquanto ela está na reivindicação cega, apenas de uma indenização, de um divórcio ou de uma briga por uma guarda, ela não tem paz. E esses processos podem se estender por décadas, sem chegar a um acordo. Então, a partir das constelações familiares, isso tudo vem à tona, todos são sensibilizados, tanto as partes quanto os profissionais envolvidos, sabe? A compreensão vem à consciência para todo mundo e a situação é resolvida, né? O litígio é resolvido e muito mais rapidamente, o que favorece todo o sistema, né, gente? E a gente não está falando aqui, quando a gente fala de paz, a gente não está dizendo que a punição não é importante, que a indenização não é importante. Sim, elas são importantes, elas vão continuar acontecendo. Até porque a pessoa que comete a infração, ela precisa da punição para que ela volte a se sentir digna, para que ela volte a se sentir pertencente ao sistema, pertencente à sociedade, que também é um sistema, né? Então, a punição permite ao infrator recomeçar com dignidade, né? E isso é muito bonito, muito importante. E vai além. Ele não vai ter mais a necessidade de cometer o crime ou de ficar naquele comportamento repetitivo de agressão, de alienação parental, de briga, de vizinhos, tá? Porque a situação que estava oculta, ela foi resolvida, né? E aí, como cessa esse comportamento, como cessa a reivindicação, como cessa o conflito, isso não vai ser passado para gerações futuras. Isso acaba ali. Então, você está libertando as partes, ambos os sistemas e até as gerações futuras, né? Você consegue apaziguar as gerações passadas, as gerações presentes e as gerações futuras. Todo mundo fica em paz, ok? Então, através das constelações jurídicas, se inclui o que está faltando e é trazido à consciência o que estava oculto. E isso que estava oculto é resolvido. E quando o que está oculto é resolvido, aquela demanda também é resolvida. Na realidade, ela até perde o sentido, tá, gente? Mas, de qualquer forma, é levada a termo porque tem que ser, né? A gente está falando aqui de justiça. E tem uma coisa muito interessante que Bert Hellinger fala, né? Que as pessoas, elas agem de boa consciência, porque elas estão sendo leais ao seu sistema familiar. Então, mesmo aquele que comete um crime, ele está sendo leal ao seu sistema, a alguém do seu sistema. Então, ele está agindo de boa consciência. O que é agir de boa consciência? Ele acha que ele está fazendo certo. Ele está vingando, por exemplo, a morte de um irmão, a morte de um avô. Então, para ele, ele está sendo certo. Mesmo que isso que ele esteja fazendo volte-se contra ele, né? Através de uma prisão, através de um processo, mesmo que esteja infligindo sofrimento a outra pessoa ou ele mesmo, ele está agindo de boa consciência, ok?
E isso fica claro quando você abre uma constelação familiar, né? Por exemplo, uma mãe que comete uma alienação parental, quando você abre uma constelação, você pode ver que aquela mulher está querendo ser honrada, porque ela está reivindicando algo que não foi feito, né, no término da relação, no decorrer da relação. Provavelmente aquela mulher ainda está magoada e ferida com o final da relação, ela não aceitou, ela não entendeu, né? Então, ela está reivindicando uma outra coisa daquele companheiro, ou ainda ela está repetindo o destino de alguma ancestral sua, né? Que não foi honrada. Então, ela repete a dor e a reivindicação dessa ancestral que não foi honrada, só que no momento presente, no pai do seu filho, que muitas vezes é até inocente realmente na história, tá? E assim, o fato de você submeter um caso às constelações não vai eliminar, como eu falei, a culpabilização perante a justiça, ok? A justiça vai responder como ela achar melhor, né? Dando a punição que cabe às partes, mas com certeza aquele sistema vai poder seguir tranquilo. Tanto a mãe, quanto o pai, quanto os filhos, né? Vão poder seguir livremente, de forma leve, sem que esse comportamento volte a acontecer na família, tá? Por exemplo, casos de menores infratores, normalmente quando você abre uma constelação, é uma demanda dirigida a um pai que está excluído, tá? Ou um pai que se auto-excluiu do sistema, né? A maioria dos menores infratores tem ausência do pai. Então, assim, o fato de cometer um crime é chamar a atenção do pai. E a lei, no inconsciente coletivo, no simbólico, representa o pai, né? O pai, ele é a lei, ele é o que coloca limite, ok? E aqui eu tô falando, não tô falando de gênero, eu tô falando de energia, né? Essa energia, ela pode ser exercida por uma mulher, pela mãe. É aquele que bota a lei, que barra o desejo, né? Que bota limite. Então, no inconsciente coletivo, o policial ou a justiça simboliza o pai. Então, esses atos de infração, normalmente eles estão dirigidos ao pai, ok? Então, gente, a constelação jurídica, a constelação organizacional, a constelação familiar sistêmica, elas vão obedecer as mesmas leis, é a mesma constelação. Você só vai mudar a terminologia, né? Quando você estiver constelando uma empresa, quando você estiver constelando as partes dentro de um processo judicial, né? Os cases são diferentes. Mas o que está oculto, normalmente, são os mesmos enredos. São pactos de lealdade, são expiações, é o amor cego, né? Que faz um filho tomar a dor de uma mãe ou de um pai. Então, assim, eu convido você a participar desse workshop agora em novembro, Constelações Jurídicas e Organizacionais, onde a gente vai aprofundar mais nesse tema e vamos também fazer constelações, né? Tanto dos alunos quanto das pessoas que vão participar apenas desse workshop de forma livre. Vocês vão poder constelar as situações pertinentes a esses dois temas: trabalho, relações difíceis dentro da empresa, sociedades, partilhas, adoções, que mais? Litígios, né? Tudo isso, heranças, né? Já falei, partilhas.
vão ser olhadas dentro desse módulo, que são 4 aulas, todas as terças-feiras, e eu tô esperando você, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, curte, compartilha com quem precisa, e eu tô esperando você nesse workshop maravilhoso. Um beijo, até o próximo vídeo.